Eu gostaria de fazer a leitura iniciando no verso 15 ao final do verso 21. Romanos, capítulo 5, 15 a 21. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus e após a leitura nós faremos uma breve oração. Romanos, capítulo 15, aliás 5, 15. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Pai celestial, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã tão especial para nós. O dia do Senhor, um dia que o Senhor separou para que o teu povo, Pai, prestasse mesmo culto a Ti, adoração, louvor, gratidão. O dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, com os corações cheios de gratidão e temos o privilégio, o livre acesso mesmo à Tua palavra. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra nas juntas e assim, Pai, ela não volta vazia. Então, nós te pedimos nessa manhã que o Teu Santo Espírito seja realmente o nosso professor. Nós dependemos totalmente dele, somos incapazes, Pai, e assim nos dá mesmo o discernimento, a sabedoria e a compreensão para a transmissão da Tua palavra, para todos os professores desta escola bíblica dominical. E também, Pai, por cada um que chegou aqui, cada criança, cada adolescente, jovem e adulto, Senhor, que possa receber realmente o alimento espiritual para as nossas vidas. E se há entre nós alguém que ainda não recebeu a salvação, a justificação pela fé, que hoje seja o dia favorável, Pai, o dia da salvação. Então edifica realmente a tua igreja, fortalece, conforta, consola, e assim nós entregamos essa escola em tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós temos até, de certa forma, não
passando o carro adiante dos bois, como nós dizemos, né? Em relação a esse assunto que é tão importante para a igreja de Jesus Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele chega nesse capítulo 5, e ele trata da justificação pela fé. E pela fé somente em Cristo Jesus. E o Paulo faz questão, né, de tratar esse assunto bem detalhado, porque a sua preocupação realmente é a base, é o ensino, é o fortalecimento da igreja. Lembrar que era uma igreja nova ali em Roma, estava mesmo vindo do mundo, e não só vindo, mas era uma igreja que estava inserida na capital do Império Romano, aonde o Deus deles era o César, a quem o povo ali devia mesmo a adoração. E Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, salvou, né, homens e mulheres ali. Então a igreja ali é formada e Paulo envia essa carta, uma carta mesmo de doutrina, uma carta de instrução. E chega nesse capítulo 5, nós estamos vendo, né, detalhadamente, que ele trata da justificação pela fé. E quer que a igreja mesmo seja baseada, né, seja doutrinada, tenha a base, o fundamento da fé. Aqui, realmente é o pilar, é o âmago da fé, a justificação. Então, nós temos aprendido que a justificação é um ato, uma declaração judicial de um juiz, declarando que alguém é justo diante dele, né? E esse juiz aqui é Deus, e Deus é o reto juiz, e ele declara alguém justo diante dele, como sendo ele o justificador, não só o juiz, mas o justificador através da fé daquele que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós vimos que é uma necessidade, porque diante de Deus, a Bíblia mesmo declara, revela a nossa condição da humanidade diante de Deus. Todos nós somos injustos, iníquos, não é? Pessoas mesmo que estão, como a Bíblia diz, afastados de Deus, decaídos da glória de Deus. Por isso precisamos, né, da justiça, do justificador. E esse justificador é Deus, porque nenhum de nós temos a mínima condição de nos auto-justificar diante de Deus, porque somos pecadores, né? E nada que nós possamos fazer diante de Deus, Ele aceita como justiça, porque as nossas justiças, diz a Bíblia, são como trapos de imundície diante de Deus. Nossas obras, nossas ações, não são mesmo ações de justiça, mas muito pelo contrário, né? Nós precisamos da justiça de Deus. E a Bíblia diz que Deus, sendo gracioso, sendo misericordioso para conosco, de uma forma bem simples, Ele viu a minha, a sua condição, teve compaixão, usou de misericórdia para conosco e assim enviou a sua justiça. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela pelo Evangelho. E o Evangelho nós sabemos que é Jesus Cristo. E Ele veio a esse mundo. E a Bíblia diz que Ele viveu nesse mundo de uma forma santa, perfeita, o Filho perfeito de Deus. E tomou o nosso lugar, o meu lugar, o teu lugar, lugar do ímpio, do pecador, e nos substituiu, assim, quando Deus colocou sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. E ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado. O juiz exigiu, né,
a conta, o salário, o preço do pecado, foi com a sua morte. E o sacrifício foi aceito, foi pago o preço porque ele ressuscitou. Então a Bíblia resume da seguinte forma, né? Ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então foi aceito o sacrifício e foi feita uma obra de justiça diante de Deus. E Deus, sendo justo, agora ele passa a ser o justificador daqueles que recebem, que aceitam mesmo a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então, é uma obra de fé, é pela fé que nós recebemos. Então, Paulo vem mostrando isso, né? E ele fala mesmo que não é de obras, porque muitos pensam que, e até é ensinado que nós devemos fazer, muitas religiões, fazer caridade, fazer bondade, obras boas, né, para agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que não é por obras. E por que não é por obras humanas? Para que ninguém se glorie. Né? Senão nós teríamos assim, de dizer, Senhor, eu fui tão bonzinho, eu trabalhei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu mereço, né? Eu mereço a tua justiça, porque eu trabalhei, eu fiz. Irmãos, eu fui ensinado dessa forma. Eu segui uma religião que dizia que nós devemos fazer caridade, né? Fazendo assim, está tendo um pedacinho lá do céu. E a Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Senão a obra de Jesus Cristo seria debalde, né? Mas a única obra em relação à salvação, a justificação que Deus aceita de bom grado é a obra de Cristo. Agora, as nossas obras, né, em relação àquele que já foi justificado diante de Deus, por isso que Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, né? Nós que proporcionamos, nós que fazemos, nós que conquistamos, nós que conseguimos, não vem de vós, né? Mas é pela graça de Deus. Isto vem de Deus, é pela fé, ou seja, a fé de acreditar nessa obra grandiosa, nessa obra redentora que Jesus Cristo fez. Não de obras para que ninguém se glorie, Efésios 2:9. Mas no verso 10 diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a obra não para a salvação, mas depois de salvo, a obra para assim a glorificação de Deus. Para a glória de parte de 12 a 14, o Paulo trata do primeiro Adão, o primeiro homem, a sua criação. Ele foi criado perfeito à imagem de Deus, santo, puro, sem pecado, com liberdade, ou seja, tinha o livre arbítrio, a livre escolha, né? Mas também Deus deu a esse homem responsabilidade. E esse homem falhou diante de Deus, ele se rebelou contra Deus, obedeceu ao autor do pecado, Satanás, e caiu. Com ele mesmo veio a queda, a rebeldia, a rebelião, e com a queda veio o pecado. Então, Paulo está tratando disso, né? 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ele foi mesmo aquele que abriu a porta, né? Abriu mesmo e o pecado inundou o mundo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Porque Deus tinha dito que no dia em que me desobedeceres, no dia mesmo em que transgredires a minha ordem, certamente morrerás. Então,
a morte passou como consequência, como preço do pecado. E o pecado é realmente transgredir a palavra de Deus, desobedecer a Deus. Esse é o pecado, né? A transgressão da lei de Deus. Então a morte passou, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque diz aqui, todos pecaram, né? Ou seja, a descendência dessa união pecaminosa de Adão, o primeiro homem, e de Eva, a primeira mulher. Somos descendentes de uma raça caída, contaminada pelo pecado. Então, Paulo diz isso aqui, né? Todos pecaram. E lá no finalzinho do capítulo, início do capítulo 3, no versículo 23, diz: todos pecaram e carecem mesmo da glória de Deus. E assim, irmãos, essa é a obra, não é? A ação, o ato do primeiro Adão e as consequências foi a morte, a condenação e a perdição eterna. Mas chega no versículo 14, no finalzinho, Paulo diz assim, olha, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual, ou seja, Adão, prefigurava aquele que havia de vir. Aí há uma transição para o último Adão, né, que é Cristo. Então nós vamos tratar agora, a partir do verso 15, de Cristo. E a ação dele, o ato dele e as consequências para nós, né? Então, semana passada nós estávamos vendo justamente esses contrastes. Então, primeiramente, Paulo está dizendo aqui, olha, verso 15: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de Deus de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então, fica com essas duas coisas, né? O primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. O primeiro no ato de ofensa, no ato de desobediência, e agora Jesus Cristo, né, um ato de obediência. E o que ele mesmo, através desse ato, os benefícios que nós tivemos. Então, o último Adão, Jesus Cristo, tinha que ser, escute bem, a semelhança do primeiro Adão, né? Tinha que ser igual ao primeiro Adão, semelhante. Então, como Deus podia resolver isso? Amados, Deus fez um milagre. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele tinha que vir a esse mundo como homem, né, a semelhança do primeiro Adão. E o primeiro Adão foi criado sem pecado. E a Bíblia diz que em Hebreus 10, corpo me preparaste, né? Corpo me criaste. Então, Jesus Cristo, ele nasceu nesse mundo, foi preparado um corpo para ele através de uma virgem que não tinha se contaminado, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo ali fez essa obra e um corpo santo, nasceu daquele ventre, porque não tinha, né, a semente do homem, mas era a semente divina. Então Jesus Cristo nasceu nesse mundo. A Bíblia diz que ele foi visto como uma figura humana, ele era homem, né? Ele comia, ele bebia, ele tinha sentimentos, sentia os mesmos sentimentos nossos, mas sem pecado. Essa que é a diferença, né? Puro, perfeito, santo, criado mesmo à imagem do primeiro homem. E diz aqui, né? Verso 15, esse Jesus Cristo, ele
é a graça de Deus. A Bíblia diz que, Tito 2,11, porquanto a graça de Deus, ela se revelou, não é salvadora. E aqui diz, olha, como o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, que é Jesus Cristo, né? E o dom da graça, ou seja, o presente da graça de um só homem. E o que é o presente da graça? É a salvação, é a justificação em Jesus Cristo, né? Foi abundante sobre muitos. Então, você começa a ver o contraste do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro, no verso 15, no seu ato de ofensa, veio mesmo a transgressão, né, o pecado, a morte, para muitos. E aqui, meus amados, nós vamos encontrar nessa leitura essa palavra muitos e a palavra todos. Mas semana passada eu estava mostrando que não é para criar nenhuma confusão, né? Paulo aqui não está fazendo nenhuma pegadinha, é só mesmo escutar a leitura em relação a quem Paulo está tratando esses muitos, né? Quando ele diz assim, olha, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ele está falando de muita gente, mas nós sabemos que pela ofensa de um, todos, né, morreram, porque o salário do pecado é a morte. E muito mais a graça, ou seja, a abundante graça e o dom, pela graça de um só, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos, né? Mas não são todos que vão ser salvos, mas muitos vão ser salvos. Então, vocês vão vendo aí o contraste, né? Aí Paulo continua, olha, no verso 16. O dom, ou seja, o presente, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Por quê? O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então, o ato de ofensa, de desobediência, veio mesmo, não é, a transgressão, e pela transgressão, diz aqui, veio mesmo o juízo, não é? Deus julgando. Mas, aliás, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, ou seja, né, de um só homem derivou a ofensa e passou para todos, para muitos. E através de muitas ofensas, de muitas transgressões, diz aqui, né, derivou mesmo a graça para a justificação. Então, esse contraste aí entre o primeiro Adão, né, e o último Adão. Aí Paulo continua. Olha, se pela ofensa de um, ou seja, o primeiro Adão, e por meio de um só, reinou a morte. Então a morte, ela reina, ela domina. Irmãos, é bem clara, né? A morte, enquanto nós estamos aqui, muitos estão morrendo, milhares. Eu fiquei impressionado ontem, né? Eu estava vendo o jornal, no Rio de Janeiro, estavam mesmo, ontem foi o 100º assassinato de um policial militar. 100 homens da segurança mortos por bandidos. 15 mil em Pernambuco, lá está dizendo que é o local onde mais se mata no mundo. A morte, nos hospitais, né? Enfim, ou seja, a morte, ela reina, é o reinado da morte. E qual é a causa? É a ofensa, é o pecado. Então, diz aqui, né?
se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui merece uma explicação, né? O que ele está dizendo é o seguinte: olha, quando Jesus veio, a sua graça, a abundância da sua graça e da sua justiça nos deu vida, não é? Porque nós, Efésios 2:1 diz, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. E nós sabemos que o reinado da morte é porque nós somos pecadores. Então, quando Jesus Cristo veio, né, e a sua obra redentora ali no Calvário, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, não é? Ele está vivo. Mas aqui diz, né, quando ele deu em abundância a graça e a sua justiça para os que receberam a salvação, vão reinar, e aqui está no futuro, reinarão em vida. Mas o reinado da vida começa no momento em que você e eu somos salvos, recebemos a justificação, recebemos assim a nova vida, né? Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 11, olha o que ele diz aqui, João capítulo 11, e no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Então, o que que nós aprendemos assim, né? Que a morte, muitos de nós, ela ainda reina nesse corpo pecaminoso, né? Esse corpo que ainda não foi remido. Mas nós estamos falando aqui da justificação pela fé e da vida eterna. E quando nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, nós passamos a ter essa nova vida, a vida eterna, que começa no dia da sua conversão, no dia mesmo em que você recebeu Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Apesar de nós, e muitos de nós vamos enfrentar a morte, mas tem uns que não vão, não é? Jesus Cristo diz, né? Ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá o quê? Eternamente. Então ele está tratando aqui de uma vida eterna, né? De uma vida futura. Por isso ele diz, né? Reinarão em vida. E sabe, amados, o livro de Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, ele vai falar dessa vida, né, dessa vida eterna, e que Deus nos promete, que é certeza que Deus nos dá. No Apocalipse capítulo 20, verso 4, o João está dizendo assim, né, uma revelação de Deus. Ele diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e não receberam a marca na fronte e na mão. Veja, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição, ela começa com o novo nascimento. Ele vos deu vida, né, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ela vai se completar quando o nosso corpo, esse corpo pecaminoso, receber um corpo glorioso. E nós vamos estar assim para sempre com o Senhor. Então a vida eterna, ela começa agora, nessa vida. Não é depois, não, né? Começa com o novo nascimento. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. E completa na primeira ressurreição, quando esse corpo aqui, aqueles que em que essa morte, né, ainda reina sobre esse corpo pecaminoso, nos achar, e muitos que já partiram e morreram em Cristo, aliás, a Bíblia diz, dormiram em Cristo, seus corpos estão, né, enterrados. Mas o que Jesus disse lá? Aquele que, ainda que morra, viverá o quê? Eternamente. E já está vivo com ele, os seus espíritos lá, né? Mas nós temos a bendita esperança em que, nesse momento aqui, Jesus Cristo voltar, né, e completar essa primeira ressurreição, aonde ele vai trazer os que estão com ele e os vivos. A Bíblia diz: nós, os que ficarmos, seremos transformados. Não passaremos pela morte, né? Mas seremos transformados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a primeira ressurreição. E veja, sobre esses, somente esses que são justificados pela fé, se tornarão, né, a semelhança do corpo de Cristo. E veja, sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Não tem autoridade nenhuma. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E depois, irmãos, virá, né, a vida eterna, onde não haverá mais choro nem dor. Deus fará um novo céus, uma nova terra, onde habita a justiça. Então, quando Paulo diz, olha, verso 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, né? Os que receberam, somente estes que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. E começa agora a sua eternidade, a minha eternidade com Deus, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aí Paulo continua, veja as consequências do ato de ofensa do primeiro Adão e as consequências e o ato de obediência e de justiça do último Adão. Verso 18: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo, não é, o julgamento sobre todos os homens para a condenação. Sabe, amados, esse reto juiz, o Senhor de toda a terra, ele vai julgar. Todos nós seremos julgados diante de Deus, né? E aqui diz: aqueles que estão mesmo condenados, como diz aqui, pela ofensa de Adão, condenados já para
a, a, a morte eterna, o julgamento eterno, a separação eterna de Deus, ou seja, a condenação. Não tem mais jeito, não tem escape, né? Não tem quebra-galho, não. Eu mostrei semana passada que Deus vai julgar um por um, e é segundo o seu procedimento, segundo o nosso procedimento. Cada um, a Bíblia diz, dará conta de si mesmo diante de Deus. Deus vai ressuscitar agora no final, né? Aqueles que vão enfrentar o trono branco. Cada um, diz a Bíblia, que o inferno dará os seus, o além, a morte, né? Todos ficarão de pé diante do trono branco e Deus vai julgar cada um segundo o seu procedimento. E a Bíblia diz que está lá escrito, né? O homem não vai ter direito de falar nada, já está lá e vai ser mesmo lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a condenação eterna, a separação mesmo eterna de Deus. Mas aqui diz, né? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Mas nós sabemos aqui que nem todos serão salvos. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem pereça, mas que chegue ao arrependimento. Mas aqueles que rejeitaram, né, diz a palavra de Deus aqui, que sofrerão mesmo a condenação. Mas aqueles que receberam essa justiça, essa graça que dá mesmo a vida, e essa aqui é a vida eterna. Então, estão vendo o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão? E aí Paulo continua, olha, no verso 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores, e aqui é muita gente, nós sabemos que pela desobediência de um só homem, todos nós nos tornamos pecadores, né? Assim também, por meio da obediência de Cristo, de um só, muitos se tornarão justos. E é isso que Paulo está mostrando, né? A justificação mesmo é pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo continua, olha, no verso 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. E ele abre aqui um parênteses, irmãos. Paulo é maravilhoso, né? Ele vai tratando da justificação pela fé, mas ele sabia que naquela igreja e no primeiro século havia o judaísmo, e os judeus, os judaizantes, eles estavam no meio das igrejas, da igreja nova, e com uma doutrina diferente, né? A doutrina que, além da salvação pela fé em Cristo Jesus, você teria que seguir a lei também, teria que ser circuncidado também, né? Então Paulo diz, olha, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, a lei foi dada para que avultasse a ofensa, essa palavra é aumentasse, né? Para avolumar, para realçar, para sobressair, para ficar notório, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em cumprir a lei. Então Paulo faz questão de colocar aqui, né, que a lei ela veio como para ser o professor, ser o aio,
Então, Paulo, ele trata mais especificamente disso lá na carta aos Gálatas, porque a igreja da Galácia, como outras igrejas, estava enfrentando, a Bíblia diz que descia de Jerusalém, da Judéia, os falsos que estavam introduzindo doutrinas, que estavam até Gálatas capítulo 1, no versículo Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos novamente à escravidão. Então, eles queriam dizer o seguinte, olha, ok, Jesus Cristo salva, a justificação é somente nele, mas também tem que fazer certas coisas da lei, e até circuncidar e guardar a lei. E aqui Paulo está combatendo, ele diz, olha, falsos irmãos, até no meio da igreja, que querem espreitar, ou seja, introduzir e colocar dúvidas sobre a justificação pela fé, que é somente em Cristo Jesus. Tem que fazer mais alguma coisa, Então, Paulo diz, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E esse é o assunto de Gálatas, A liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos libertou para uma nova vida. Então, chega no capítulo 5, olha, Paulo diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele já nos libertou, irmãos, da escravidão do pecado. João 8,34, Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, ele nos libertou da escravidão do pecado. Aqui em Gálatas, ele diz que ele nos libertou da maldição da lei. Ou seja, a lei se torna maldita para aquele que tenta viver pela lei, tenta cumprir a lei, porque a lei diz não faça, e o homem desobedece, ele faz. Então a lei serve como se fosse maldição. É isso que ele diz aqui no capítulo 3, olha, no verso 10 de Gálatas. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la, tá vendo? E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, ele não vai viver pela lei, mas ele vai viver pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos vai viver por eles. E quem se propõe a viver para a lei, eu digo logo que vai se dar mal, porque ninguém tem capacidade de cumprir a lei. Aliás, a Bíblia diz, se você tropeçar em um só ponto da lei, está maldito, amaldiçoado, condenado diante da lei. Então, Paulo está dizendo aqui, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo, veja, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E foi isso que Jesus Cristo fez, nos libertou da condenação do pecado, nos libertou da maldição da lei e nos libertou mesmo da condenação eterna. Então, por isso que Paulo diz, olha,
Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E como é que vocês estão voltando novamente? Né? Volte lá em capítulo 5, olha. Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. É assim que vocês têm que andar, ó Gálatas, né? Aquele de lá, insensatos. Quem está, né, fazendo vocês mudarem de opinião, de pensamento, de comportamento? Permanece firme nessa justificação, que é pela fé. O justo, ele vai andar pela fé, e é de fé em fé. E ele diz: não vos submetais de novo a julgo da escravidão. Ou seja, vocês já foram libertos desse julgo, né? Dessa prisão, estão livres para viver essa liberdade em Cristo Jesus. Mas uma liberdade, irmãos, veja bem, né? É com responsabilidade. Não confunda a liberdade em Cristo com mesmo a libertinagem. Eu posso fazer qualquer coisa, de forma nenhuma, né? Nós estamos livres em Cristo. E Paulo diz, olha, verso 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, ou seja, voltar para a velha base, voltar para os velhos costumes, né? Cristo de nada aproveitará. Ou seja, é um descarte, né? Cristo morreu debalde, não serve para nada. Ele continua: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E se vocês voltarem para essas práticas, não só de Cristo vocês descartaram, né? Cristo morreu debalde, mas aqui diz, olha, vos desligastes. Está desligado de Cristo. E vós procurais justificar-vos na lei. E tem mais, né? Ele diz: da graça decaíste. Olha só o perigo que é virar um legalista, não é? Sabe, irmãos, tem que ter muito cuidado. Cristo já te libertou da maldição da lei. Você vai viver uma vida agora pela fé. O meu justo viverá pela fé. Veja bem, a lei, mais uma vez eu digo e repito, a lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita, e a lei mesmo foi dada por Deus para revelar sua vontade para nós. Agora, essa liberdade que nós temos agora não é para liberdade para pecar. A lei continua valendo, não é? A lei é santa e ela continua sendo a nossa regra de fé e de conduta. Mas eu não vou mais viver pela lei, mas agora eu tenho possibilidade sim, até de guardar os preceitos da lei, porque eu já estou livre, né, da condenação da lei. E Deus nos dá o poder de servi-lo, de segui-lo em obediência à sua palavra. Então, voltar novamente, Paulo diz, olha, é um perigo, né, e usar a liberdade que vocês têm e submeter-se novamente ao jugo da escravidão. Então, volte lá em Romanos, ele abre esse parêntese, né, porque ele queria tratar mesmo com os judeus, verso 20, olha, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, diz aqui, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, nós temos trazido, né, esses domingos aí, e aqui Paulo termina essa conclusão do assunto que ele está tratando,
a justificação pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus. E ele faz mesmo essa comparação entre o primeiro Adão, que trouxe através do seu ato de ofensa, do seu ato de desobediência, o pecado. E o pecado passou a todos porque todos pecaram. Trouxe a morte, o reinado da morte, trouxe mesmo a condenação, e a condenação eterna diante de Deus. Mas, diz aqui a Bíblia, né? Muito mais superabundou a graça de Deus, que é Cristo Jesus. E ele veio à semelhança do primeiro Adão, e através dele, desse ato de obediência, desse ato mesmo de justiça, os pecadores, né, agora são perdoados. Os que estavam mortos agora são vivificados. Os que estavam condenados agora são justificados. E os que estavam condenados à morte eterna agora estão mesmo assim diante da vida eterna. Sabe, é maravilhoso, né? Nessa manhã nós podemos ouvir essas coisas. Então Paulo, ele termina aqui essa parte, né? A fim de que, como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. E sabe, amados, a preocupação desse homem, a gente começa a ler, a orar, né, a estudar, e começa a entrar na mente do Paulo. Esse homem queria dar a instrução à igreja de Deus, aqueles que recebiam, né, pela fé esse presente da justificação, mas queria dar assim a doutrina para o fortalecimento, para que eles tivessem base. Por quê? Porque eles estavam no mundo, né? Estavam numa cidade ali, num reino, e Paulo sabia que ia ser mesmo, eles iam enfrentar, né, os contra a doutrina, ia enfrentar mesmo aqueles que iam tentar desmoralizar, iam tentar mesmo diminuir, ia tentar mesmo demonstrar que isso é uma ficção. Mas Paulo queria, irmãos, primeiramente que dar a instrução, mostrar que essa justificação é em cada coração, é em cada vida, né? E que esses justificados vivessem uma vida pela fé, com segurança, uma vida mesmo que tenha base sólida, né? Base firme para enfrentar mesmo esse mundo tenebroso. E sabe, amados, Paulo termina aqui esse assunto dizendo que é pela graça de Deus, e somente pela graça, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. E hoje, acredito que chegamos a essa constatação final: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde reinou o pecado pela morte, reina agora a graça pela justiça. E aquele ato, né, do primeiro Adão foi desfeito pelo ato do último Adão. E nós vamos concluir, e eu faria essa pergunta hoje pela manhã. É bem sincera e é bem séria. Sabe, hoje pela manhã, amados, aqui só tem duas classes de pessoas: os que estão em Adão, ainda estão mesmo na condenação, e os que estão em Cristo Jesus, aqueles que já receberam a justificação pela fé.
tenha muito cuidado, que aqui importa a vida eterna e a morte eterna. Só tem dois lugares: a vida eterna em Cristo Jesus e a morte eterna em Adão. Que Deus tenha misericórdia, né, das nossas vidas. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Eu tenho certeza que o propósito do apóstolo Paulo para aquela igreja era falar a verdade, confrontar mesmo a verdade com aquela igreja, mas ao mesmo tempo, Pai, dar a convicção, dar a compreensão do que é mesmo a justificação pela fé. Um Deus que justifica ímpios, pecadores, que nós recebemos a herança do nosso primeiro pai, Adão e Eva, uma herança que foi mesmo pelo ato de desobediência, que veio mesmo o pecado, a morte, a condenação e a perdição eterna. Mas o Senhor enviou o último Adão, Cristo Jesus, a superabundante graça de Deus. E ele veio a esse mundo e, pelo ato de obediência, pelo ato de justiça, trouxe mesmo, Pai, a justificação. Nos vivificou, nos deu uma nova vida, nos justificou e nos deu mesmo a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nessa manhã, nós te pedimos compreensão. Nos ajuda a ficar cada vez mais firmados na tua palavra e não mais ouvir qualquer vento de doutrina, aqueles que querem mesmo colocar dúvidas sobre a nossa fé, porque o teu justo, ele vai viver pela fé e é de fé em fé. Nos ajuda, Pai, nessa manhã realmente a firmarmos nessas verdades, a compreendermos o que realmente o Senhor tem para cada um de nós. E aqueles que já têm, Pai, a justificação, que o Senhor ajude, fortaleça, firme nessas verdades. Mas se porventura há entre nós alguém que ainda não recebeu verdadeiramente pela fé a justificação, ainda está em Adão, Pai, faça uma obra especial nessa vida. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.